Bem-vindos a mais um episódio Chave Mestre, o podcast do Cofre, onde a presença abre portas e a verdade os liberta. Estão preparados? Pois é, hoje eu estou com um super-homem, porque pra mim é um super-homem, afinal eu sou fã dele como profissional. Obrigado. Que é ele, o hipnoterapeuta, pai de uma bebê mais lindo, casado com a doutora Laís, que é psiquiatra, ou seja, ali é tudo tratado, entendeu? A mente ali ó, é tratada 100%. Com vocês ele, Dr. Bruno Marques! Uhul! Edição, coloca aí palmas! Bem-vindo, Dr. Bruno! Obrigado, qual é a bom sensação de estar aqui? Primeiramente, bom dia, né? Agradecer o convite, né? Agradecer a Deus, agradecer a você pelo convite, pelas palavras, né? Também por ter citado a minha família, né? Que é a coisa que eu mais amo, o meu maior sonho de vida era ter uma família minha, né? Eu ser o pai daquela família, ser pai de uma bebê. E a sensação indescritível, né? Pô, o cenário tá lindo, a equipe sensacional, estar aqui ao seu lado com essa energia, começar o dia a gente já falando sobre isso, né? E eu nunca vou deixar de te falar isso. Eu sempre falei que isso aqui iria acontecer. Lembra você? Sim, vai lembro. acontecer, isso vai acontecer, é questão de tempo. E tá acontecendo e eu tô sendo testemunho ocular daquilo tudo que eu profetizei, né? Amém, amém. Eu tenho certeza que o Espírito Santo Deus te usou, Dr. Bruno, quando nos conhecemos. Antes de mais nada, eu quero agradecer, Dr. Bruno, todos os parceiros que temos aqui, se você me dá licença, que é justamente o Israel, que faz tudo isso aqui acontecer, o podcast, que é I6 Produtora. O bichinho é comprometido, é bom, é profissional, fora o olhar dele, não tem comparado a ninguém. Eu testo, comprovo e sou testemunha viva. Procurem aí o Israel. Quero agradecer a Patibô, como sempre me veste, a Patibô de Alphaville, me vestindo como sempre. Eu fico toda orgulhosa com os looks deles, afinal eu sou apaixonada. Tech Prints, que é os brindes do cofre, bem especiais também. Artelacê, que é o nosso enxoval de cama e banho, que é onde o pessoal vem aqui, Dr. Bruno, e dorme como fosse, sabe aquele bebezinho assim, ó, dormindo? É aqui. É aqui eles acordam assim, renovados com a roupa de cama da Artelacê. E a Drito Home, que sempre está com os móveis e decoração, fazendo esse ambiente acontecer. Meu muito obrigado a todos os parceiros e também palmas para eles! É isso. Dito isso, vamos começar? Bora. Tô Posso preparado. fazer a pergunta que eu quiser? Pode, você falou que vai hoje, né? Então. Hoje eu quero abrir assim, ó, Dr. Bruno. Primeiro, eu acho que é válido para quem está em casa conhecer um pouco a nossa história para saber como a gente, né? Porque eu não vou trazer aqui pessoas que não tenham sentido, Dr. Bruno. Então, sinta-se sim privilegiado. Eu fui no seu podcast, você está vindo aqui. Afinal, Deus nos conectou, Deus nos uniu os nossos propósitos. Nós nos conhecemos em um jantar em São José dos Campos e eu lembro que eu contei brevemente a minha história, sabendo já que o Dr. Bruno é hipnoterapeuta e eu sempre despertei curiosidade, pois eu sei o quão grandioso é isso para as pessoas trabalhar a mente. E eu lembro que eu contei e o Dr. Bruno imediatamente falou: Gé, você tem que abrir a boca para edificar mais as pessoas. Você precisa escrever livro, você precisa falar. Então, o santo de casa não faz milagre, certo? Mas o Dr. Bruno, que não era o santo de casa, fez o milagre, me impulsionou. Fiz o tratamento com ele. Não quero terminar por aqui, quero continuar, porque afinal me desabrochou. Eu saí da lagarta, fiz a metamorfose, me transformei numa linda borboleta e eu fico emocionada. Quero te agradecer. A milhares de pessoas que eu sei que vai chegar na casa das pessoas, aqui onde elas querem que estejam. Eu quero agradecer a você aqui, ó, assim, para todo mundo que está em casa. Obrigada por transformar minha vida, viu? Já estava aí dentro, né? Eu só... bom, é o meu propósito, né? Extrair das pessoas aquilo que elas realmente, né? Aquele valor, aquela mensagem que elas precisam, que é o chamado delas. O meu chamado é pôr a minha mensagem e também extrair das pessoas, como eu fiz com você. Eu falei, não, isso aqui não pode ficar aqui não. A gente vai resolver esse negócio aí, vamos jogar pro mundo e vamos transformar a vida de muita gente. E graças a Deus você tá fazendo isso hoje, né? E depois eu quero contar a última sessão que foi, lembra de Jesus que eu falei? Eu quero saber, quem era o Bruno antes da hipnose entrar na sua vida? Sou fisioterapeuta, sou neuromodulador e sou hipnoterapeuta, como você mesmo falou, né? E essa história é muito curiosa, porque a minha esposa falava todo dia, a gente ainda namorava, né? Então a gente quase que não namorou. A gente foi logo, sabe aquele negócio que Deus faz assim, vai, isso aqui acabou, vamos completar 8 anos agora. Amém. E aí a Laís falou bem assim, você é muito fera nisso aqui tudo, só que você ainda não entendeu que a saúde mental que vai potencializar tudo aquilo que você é. Sabe aquele negócio de mulher virtuosa? Sim. Que fala e insiste. E ela é? Não, isso é demais. E aí eu falei, tá bom. Aí ela falou, vai, tá bom. Aí eu fiquei naquela.
Aí a Laís falou, beleza, eu vou te matricular no curso de psicanálise. Você entende muito de saúde física, agora vamos para saúde mental. Eu, não quero, a psicanálise é muito boa, você não gosta de Freud. Comecei na psicanálise. Nesse meio termo, ela na psiquiatria fez um curso de hipnoterapia. No primeiro dia que ela fez, ela me ligou e falou, você nasceu para isso. Uau. Eu já te vejo aqui e você vai transformar. Primeiro você tem que transformar a sua vida. Né? Ninguém transforma ninguém se não tiver transformado. Ninguém cura ninguém se não tiver curado. Isso. O Massaro Gata fala muito sobre isso. Perfeito. E aí ela pegou, olha que mulher. Aí eu falei, tá bom, esse negócio aí. Eu sempre fui muito cético, né? E aí, rapaz, nesse meio tempo, ela voltou e começou a estudar, a praticar. Ela falou, não, você nasceu para isso. E eu na psicanálise. Você nasceu para isso. Vamos lá. Aí ela falou, vamos fazer agora o próximo nível. Eu vou te matricular no curso de hipnoterapia. Uau. No que ela fez, né? Que era um dos mais tops do Brasil. E se você não gostar, você não precisa me pagar. Eu falei, não sei o que. Ela já, vou matricular, vamos. Me matriculou, tal. Resumindo, no primeiro período do dia, primeiro módulo, uma manhã, eu liguei pra ela e falei, eu nasci pra isso. Uau! Eu nasci pra isso. Tem que agradecer a doutora Laís. Eu agradeço então. todos os dias. Eu falei, eu vou me transformar aqui. Tanto que no curso eu curei minha fobia de altura e uma fobia de barulho que eu tinha imensa, uma bomba explodiu na minha mão, tal. Eu já melhorei ali muito. Já saí inclinado a ler o livro Mais Esperto que o Diabo, que ela já me falava. Foi um livro que me deu muitas viradas de chave, me ajudou a transformar muito minha vida. E a partir dali, eu lembro que no meio do curso, assim, a gente descendo para almoçar com os colegas de curso, eu falei, olhei no relógio, falei, daqui a 15 dias eu tô atendendo e vou salvar vidas. Uau. Pô, você tá louco? Não é possível, não, você não... Falei, eu vou fazer uma imersão profunda aplicada, eu vou estudar muito isso daqui, vou testar em amigos, né, parentes e tal, e vou começar. O povo não pode estar sofrendo, sendo que a gente tem uma ferramenta absurdamente potente, né? E aí, 15 dias depois, em média, assim, com a ajuda dela, a gente foi lá numa clínica, começamos e fomos atendendo. E nessa brincadeira aí já são 6 anos, né? Mais de 6 anos. Que delícia. Já centenas de pessoas. E engraçado, você falou isso, eu estava lembrando aqui do meu último case de sucesso, né? Foi uma moça que tinha problema de insônia. Ela tem umas questões lá. E ela me disse sexta passada que a fase REM de sono dela aumentou em média 46 minutos após a hipnoterapia. Gente, que delícia. Que ela, bênção. obrigada. Muitas coisas na vida dela mudaram assim de um jeito. A gente só fez 2 sessões até agora. 3 também. Foi antes de começar a terceira sessão. Então, né? A doutora Laís foi um divisor de águas, divisor de águas na minha vida. Eu falo dizer. que existia um Bruno antes dela e um Bruno depois dela. Porque até hoje, e é um conselho que eu dou a muitos casais, principalmente homens, né? Olha, modela da tua mulher tudo que ela tem de melhor. Porque o homem fica procurando a perfeição, né? Não vai ter, gente, tá? Como eu falei no meu podcast, né? Existem pessoas que têm casamentos maravilhosos, tudo e tal. Vai ter o momento do conflito, vai ter a briga, tudo, mas o que acontece? Vamos modelar o que o parceiro, o que os seus cônjuges têm de melhor, entendeu? Perfeito. E eu modelei muito isso dela, coragem, determinação, foco, essa questão de intrepidez, não ter medo de nada, faz tudo vai dar certo, tudo. Eu mudei muito. E aí, quando eu olhei para dentro de si, ressignifiquei minhas questões. Ela é bem obstinada, né? A Laís é assim, é um ser humano que eu não canso de me falar, e isso de agradecer a Deus e de falar para ela. Às vezes eu falo para ela, olha para esse aqui, eu falo todo dia. Ai, meu Deus, é mesmo. Quando que vocês vão completar 8 anos? Dia 16 de setembro, com fé em Deus, Amém, 8 anos. Tá aí, ó, contagem regressiva. Rápido. Eu e o José completaremos em dezembro, 8 anos também. Mesmo, e foi a mesma coisa. Um mês já pedi em namoro, 2 meses já fomos morar junto, também, ano casou. E uma coisa que eu não acreditava, sabia? Falava, nunca vai dar certo esse negócio assim. Só que é Deus que sabe, né? Eu tenho certeza que você não estava procurando. As pessoas, quando procuram muito, gente, que a galerinha que tá em casa não procura, solta, libera, que vem. O Papai do Céu já tá preparando aí o seu diamante. Eu passei 3 anos procurando, e aí eu falava, não, eu só quero uma pessoa daquela F. Aí eu falei, primeiro eu preciso ficar F para arrumar alguém F, não vou conectar com o que tá. Sim. E aí eu fiz tudo. E aí eu vi que o que era meu, né, ia chegar. E foi justamente o que aconteceu. Quando eu parei de procurar, do nada, né, Deus foi lá, fez um milagre. Agradeço a Ele todos os dias pela minha parceira e pela minha família. Muito importante para quem está em casa entender. Porque aqui no Cofre os pilares são espiritualidade, relacionamento e performance física e mental. Então o doutor entra aqui na performance mental, certo? As pessoas, elas têm que entender a importância de trabalhar a mente, de se curar, de ressignificar. Dito isso, muita gente tem preconceito de hipnose, certo? Eu lá atrás, novinha, até eu tive um certo momento. E aí e você, o doutor, mesmo teve. Então eu quero o que é verdade e o que é mito sobre a hipnose. Fala pra gente um pouco. Primeiramente, o que é hipnose? Ela é um estado de mente
consciente, de um estado alterado. Deixa eu botar lá, que é gravado, né? Ele é um estado de consciência alterado, né? E o que é que a gente faz na clínica lá? É a hipnoterapia. É uma psicoterapia breve, né? A gente traz tudo de neurociência, até coisas da psiquiatria, coisas da programação neurolinguística, psicologia positiva, todas as áreas do desenvolvimento humano, né? da psicoterapia. E aplicamos o nosso método. Então, o que acontece? Lá na clínica, né, como você passou pelo processo, a gente não trabalha, e isso é importante, pessoal, vocês saberem por quê. A hipnoterapia é diferente da hipnose. A hipnose é só uma ferramenta que a gente usa para aplicar essa psicoterapia. Ótimo. Entendeu? Por que eu falo isso? Muitas vezes, o que mais chega lá na clínica são pessoas que são travadas, não conseguem avançar, como essa moça mesmo aí que eu te falei, né, do sono. E aí, a gente tem algo do passado que está lá na nossa mente, que está lá no nosso consciente, que está disparando aquele gatilho e está fazendo a gente sofrer. A partir do momento que você identifica que tem aquele problema e você vai tratá-lo, né, procura um profissional de excelência, alguém realmente especializado, com ética, com princípios, valores, e que realmente aplica um método validado, você realmente consegue ressignificar, né? A gente fala muito sobre ressignificação. O que é ressignificar? É mudar a percepção do teu cérebro sobre aquilo que está te fazendo mal. É trocar a experiência dele, é dar novos sentidos, ou novo sentido, àquilo que está fazendo mal a você lá no seu cérebro. Entendeu? A partir do momento que a gente passa por esse processo, né? Até porque, após isso, a gente consegue olhar para dentro de si e com mais calmaria, né? Porque o que é que está acontecendo hoje? Muita gente estressado, nervoso, angustiado. Carente. Quando você olha para dentro de si, aquele mar revolto que está ali, você não consegue ter clareza, ter objetividade, assertividade, nem realmente saber o que você quer e o que você vai fazer. A partir do momento que você passa por um processo como esse, como você cuida da sua saúde mental, você começa a olhar para dentro de si e realmente ver aquilo com mais clareza, mais tranquilidade, ver o que realmente você quer e como você vai chegar naquilo que você deseja, né? Eu posso dar um exemplo aqui meu, Claro. para as pessoas terem clareza em casa. Eu lembro que eu não comia hambúrguer, pão de hambúrguer mesmo. Eu comia lanche, mas com pão francês, por exemplo. E eu lembro que depois que eu saí da sua hipnoterapia, eu acho que eu já te contei isso, que eu saí da sua hipnoterapia porque a gente ainda fica no flow, do José, né? Do seu, A gente fica no flow. Sim. E eu lembro que uns 3 dias depois que eu fiz a hipnoterapia, eu estava na cama e me veio a cena de vir um lanche e eu tive uma notícia ali que eu recebi do meu pai. No momento eu não tinha... Eu falei, ué, o que aconteceu aqui que eu travei, que eu parei de gostar de um lanche? Agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu, porque daí eu puxei na memória, né? Porque a memória tá tudo aqui. Você lembra desde o ventre da sua mãe. Eu acho muito importante. Se deixar, vai passar horas aqui, porque eu amo o assunto. Desde que você tá no ventre da mamãe, você lembra, tá ali na sua memória, tudo que acontece, entendeu? Na gravidez, no seu nascimento e tal. E meu pai, a minha irmã, tinha tomado AS infantil. E ela teve alergia, aquela de fechar a glote e tudo, e foi pra UTI, que ela quase morreu mesmo. E eu lembro que meu pai, com a ótima e boa intenção, levou eu, a caçula e a minha irmã do meio, a Karen, no hamburgueria preferida de São Paulo nossa. Com a intenção de, vou levar elas aqui e contar que a irmã delas está na UTI e a mãe delas está com ela, né? Nunca se ausentou com a gente. E aquilo, para mim, foi uma notícia tão triste. A percepção que eu, Jéssica, dei para isso no momento que ele contou. Eu parei de comer hambúrguer. Eu criei pavor de hambúrguer. É o mecanismo do trauma, né? Forte impacto emocional e repetição. E eu lembro a cena, mente, né? O cara trazendo hambúrguer, meu pai me contando e eu, parei de comer. É isso que eu gera lembro trauma, do sabor. Hoje eu lembro do sabor. Eu lembro do suco de laranja, a promoção. Marcante, Eu lembro o banco vermelho. Eu lembro até a cara do garçom, eu lembro. E depois eu não estava acessando o que aconteceu. E aí eu comecei a perguntar para minhas irmãs, para o meu pai, e aí me veio a memória toda, que foi que ele foi avisar que a minha irmã estava internada. Mas aquilo para mim, ele na boa intenção, a ótica que eu dei para aquilo foi sobre mim, não sobre mais ninguém. Isso então, acontece com todo mundo, né? E eu ressignifiquei. Então nem sempre é só um trauma, né? É algo que o olhar que você deu para determinadas coisas. É o que o cérebro interpreta, né? O que acontece aí, explicando aqui, a grosso modo. O mecanismo do trauma é justamente esse, forte impacto emocional e repetição, né? Aquilo te impactou fortemente, mudou o teu estado interno e ficou repetindo na tua mente. Quando acontece isso gera realmente um trauma, que a gente chama de memória recalcada, e isso vai para o teu subconsciente. Show. Né? E em algum momento da sua vida, aquilo vai ser disparado em você, aquilo vai gerar um gatilho, aquele trauma, e estudar nos Estados Unidos, por que a gente tem
gatilhos, 30 anos eles estudaram, chegaram à conclusão que o quê? Não tem porquê. Em algum momento da tua vida, aquilo que você sentiu no momento do trauma vai ser gatilhado em você, mesmo sem nenhum link aparente, independente da idade que você esteja. Olha Uau. que loucura. É. Eu já tratei pacientes com 69 anos com ideação suicida, né? E já tratei pacientes com 10. Entendeu? Que nem trato muito assim, mas eu avaliei e vi que dava para tratar. Então, isso que você falou foi muito real, né? Não precisa ser um trauma muito forte, algo que vai... Tem coisas que são muito sérias, que aí eu acho que é incontestável, você tem que tratar. Sim. Mas o principal é assim, é você identificar, até no outro. Por exemplo, eu tô com o Dr. Bruno aqui. O que me incomoda tanto no Dr. Bruno? Por que eu fico incomodada com ele? Porque é alguma coisa dele diz sobre mim, não necessariamente sobre ele. Então, tudo que você identifica que tá fora do equilíbrio, digamos assim, né, da naturalidade das coisas, da paz no coração, se começa a palpitar, algo tem, né, doutor? É isso? É isso, né? E o importante, né? Você ter falado isso é muito importante. E aí é que as pessoas precisam se atentar para a questão da saúde mental. Porque a partir do momento que eu tenho o meu autoconhecimento, né? E acontece isso aí que você falou, eu falo, ó, peraí. Vamos ver o que é que tem aqui. Eu faço aquela autoanálise ali, né? Perfeito. Já busco ali na minha mente quando começou aquilo. E aí você já vai e resolve. Né? Porque a sua vida ela vai ficar muito melhor. Você vai ter muito mais qualidade de vida a partir do momento que você resolveu aquilo que está te incomodando no outro, que geralmente não está no outro, está em você. Né? E eu acho que a primeira palavra e o primeiro significado para as pessoas, eu acho que é a permissão, não é, doutor? As pessoas têm que se permitir a serem curadas e ressignificar suas dores, Sim, é isso? Eu falo muito sobre isso, né? A gente tem que se permitir, né? A gente tem que aceitar, né? Entender e aí ressignificar. Isso é muito importante, porque assim, se a gente não permitir, aquilo vai crescendo, o tempo vai passando, e quando chegar lá no final da tua vida, você vai olhar para trás e falar, caramba, quanto tempo de vida eu perdi. Porque as pessoas têm um ditado, têm uma noção muito errada sobre tempo, né? Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Exato. Dinheiro não compra a vida. Amém. Entendeu? Eu lembro da última vez que eu ouvi isso aí, um professor meu estava no curso, aí ele, time is money. Eu, nothing, time is life. E o cara extremamente inteligente, ele... Deu um baque nele. Ninguém nunca me disse sobre isso. Eu falei, depois a gente conversa. E nem deu tempo e tal, mas tempo é vida, gente. Então, se você otimizar a tua vida, você vai ter muito mais tempo de qualidade. Para você, principalmente, para tua família, para os teus colaboradores, todo mundo que te rodeia, teus amigos. Então, fica aí esse ditado para você, essa reflexão. E paramos, então, de mimimi... Tá? E eu entendo que você tem suas dores, mas tem um doutor aqui, que é o Dr. Bruno, hipnoterapeuta. Procurem o Dr. Bruno Marques. Isso. Depois a gente vai marcar os arrobas. E se não for com o doutor, tem tanta gente que fala, mas a desculpa agora vai doer. Às vezes você está usando a desculpa do dinheiro. Entendeu? Mas tem tanta... O Dr. Bruno mesmo tem Instagram, vai lá, acompanha ele no Instagram, acompanha qualquer profissional. E isso é bem real. Ultimamente, eu tive essas discussões com algumas pessoas, né? Da questão da prioridade, entendeu? A gente dá muita prioridade a muitas coisas que não trazem o valor que a gente precisa de verdade. Vou dar um exemplo. A gente estava com uma profissional, um médico, esses dias conversando sobre isso. Ah, tal pessoa foi no meu consultório, fez tudo, tal certinho, só que na hora de fechar falou que não tinha condições, sendo que a pessoa tinha um celular que custava R$10.000. Então, assim, vamos lá, tudo bem. Era importante para ela tal, mas se ele falou, analisando a vida daquela pessoa, a relação telefone e tudo, era algo supérfluo. Se aquela pessoa cuida da saúde dela, ela ia fazer muito mais dinheiro, ia ter um celular daquele, ia ter muita mais qualidade de vida, ia ter uma condição financeira melhor. Então, a prioridade, a questão de saúde mental, ela tem que ser prioridade, gente. Pouca gente fala sobre isso, mas a gente vive uma pandemia de saúde mental. Sim, super. Ainda mais pós-pandemia, né? Pós-pandemia, porque a gente ficou em casa, medo, incerteza, angústia, ansiedade. E isso adoeceu muita gente. Ultimamente está recebendo no consultório, tanto eu quanto a Laís, muitas pessoas falando sobre isso. Depois da pandemia, eu me transformei, eu estou super ansioso, a minha vida está muito... Ai, meu Deus, angústia. Por quê? A gente passou por um período difícil, né? O ineditismo da pandemia, a gente nunca soube quem não nunca viveu, nem imaginaria que passaria por tudo isso, né, doutor? Isso, e hoje apesar as pessoas... da Bíblia sempre trazer, né? Pois é, né? Então, assim, as pessoas estão adoecidas. Vou dar só uma prova aqui bem rápido, para não me alongar tanto. Você abre um post no Instagram, minimamente
polêmica, um resultado de jogo de futebol. Eu vi isso hoje de manhã, até para citar aqui. Eu vi lá um resultado de um jogo de futebol. As pessoas se degladiando por um resultado do jogo de futebol, um jogo que foi comum, não teve erro de arbitragem, nada. Porque isso mostra que a nossa sociedade está adoecida. E muitas dessas pessoas estão extremamente ansiosas. E elas acabam se prejudicando a sua família, os seus colegas de trabalho, seus amigos, suas relações interpessoais. Seus próprios resultados. Isso, e aí seus se próprios frustram. resultados se frustram, põe a culpa no outro, como você falou, a questão do mimimi, no governo, em todo mundo. E aí o que é pior, a sociedade sofre o impacto total disso. Entendeu? Tem muita gente doente, a sociedade, boa parte dela, vai sofrer esse impacto, né? Exato, exatamente. Negativo, infelizmente. Então, gente, é muito importante você ter ali, eu falo que é a tríade, né? Que é a mente, corpo e espírito. Né? Você tem que cuidar disso, é importantíssimo. Não se anule, sabe? Eu sempre trago aqui de relacionamentos abusivos. E por que você está passando por isso? Por que você se permite a viver um relacionamento assim? Analisa, procura ajuda. É muito sério isso. Eu quero que você seja uma pessoa curada, ressignificada e compartilhe comigo que é um ambiente muito seguro para falar comigo. Porque, afinal, vocês estão falando com alguém que ressignificou uma vida. Alguém que foi curado e quer curar você agora na sua casa. Por isso que a gente traz grandes pessoas aqui para o nosso podcast, como o Dr. Bruno Marques. É isso. Qual foi a transformação mais marcante que você presenciou em alguém? Além de mim. Bem humilde. Primeiramente a minha, né? Porque eu era um cara mimimizento, eu era um cara que reclamava muito, era um cara que tinha muitas questões. E foi aí que minha esposa Laís entrou e falou: você é muito top nisso, mas tem que resolver isso daqui, porque tudo isso aqui anula o positivo. Aí eu fui lá, me transformei, sou hipnoterapeuta, formação em PNL, constelação familiar, sou treinador comportamental, né? Então trabalhei com alto impacto, graças a Deus ressignifiquei todas as minhas feridas e fico o tempo todo buscando isso. Mas assim, tem vários cases de sucesso, mas eu acho que o principal foi de uma moça usuária de droga. Ela usava cocaína há 20 anos, ela é aqui de São Paulo. E eu a avaliei, a família estava pagando o tratamento dela. E eu até comentei com a minha amiga psiquiatra, né, tal, que era psiquiatra dela, tal, trabalhava comigo lá em São Paulo. E aí ela falou: você é o bonzão até agora, eu quero ver o seu trabalho agora, porque é muito difícil. Tarará, tarará. Eu falei: faça a sua parte e ela vai fazer a dela. A minha tá garantida. Uau. Eu falei: tá garantida. E aí minha colega trabalhava comigo, era uma pessoa profissional extremamente excelente, e a gente começou o tratamento. Primeira sessão foi tudo ok, bem bacana, tal. Ela voltou, né, para participar dessa avaliação. Antes de iniciar a segunda sessão, que é a primeira de tratamento, pessoal, vou explicar um pouquinho depois do tratamento, ela falou: eu não fiz isso, não sei o quê. Eu falei: é o seguinte, eu não venho aqui para fazer teatro, eu não sou um cara dinheirista, então eu não trabalho por dinheiro, e eu quero a tua transformação, eu sei que é difícil, eu não estou falando que é fácil, e se tu não fizer a tua parte, eu vou parar por aqui agora, eu vou devolver o seu pagamento, e a gente não vai mais seguir o tratamento. Ela ficou parada assim, os olhos, eu lembro como se fosse hoje, os olhos marejados, ela bateu na mesa e falou bem assim: nunca mais eu vou usar essa porcaria. Amém. Aí eu olhei, eu bati na mesa bem de levezinho e falei: todo mundo que está no seu lugar fala isso, mas eu confio em você. Posso confiar em você 100%? Ela falou: 100% pela minha vida, pela minha família, eu vou parar com esse negócio. Rapaz, a gente fez uma regressão daquelas, né? Tipo, é bem forte. Quando acabou, juro por Deus, eu tava assim, meu tórax estava fletido. Eu tava assim, acabado. Ela esgotada na poltrona, chorosa, o rosto inchado, tanto chorar, vermelho. Mas tanto ela como eu, a gente... Porque a conexão é muito forte, né? Terapeuta-paciente, naquele momento ali. A nossa foi muito, sempre. Eu senti assim um fundo de que aquilo realmente era verdade. E ela garantiu para mim, ela falou: depois disso, você acha que eu vou voltar atrás? Eu falei: todo mundo que está no seu lugar fala isso. Eu quero que você me prove. Eu quero que você me prove. Resultado. Completou agora em maio, início de abril deste ano, 3 anos que essa pessoa... Ela tá limpa. Depois dessa sessão, nunca mais ela pôs nada. Glória a Deus. Ela tinha 2 filhos. Já estavam com problema também psicológico, pôs as crianças na terapia. Porque afeta a família adoece, toda. Né? O casamento já estava... Reflete. E isso também, o esposo começando a ficar adoecido. A família dela, depois de 10 anos, teve um almoço, dia de domingo. Uau. Depois de 10 anos, tá, gente? Incrível. E depois de 20 anos, os pais dela viajaram com ela para um lugar determinado, choraram, se abraçaram, e até hoje eu tive contato com ela, tem pouco tempo.
E até hoje ela está limpa. 3 anos e meio, isso foi 2022. Ela descobriu ali, com certeza, algum Um gatilho muito onde... forte. E o dela foi muito difícil. Onde foi esse gatilho que ela se apegou. Porque todo vício que nós temos é você querendo aliviar algum tipo de dor. É isso, doutor? É isso, geralmente é isso, né? E ela estava já com ideação, né? Ideação suicida. Então, você quer punir alguém, né? Ou você quer matar uma dor, ou as duas coisas. A partir do momento que eu identifiquei isso, eu falei, ó, a gente vai por aqui. E já na avaliação, já mapeei quais eram os gatilhos. O que é que gerou aquilo nela? Por que ela usava droga? Ambiência, companhias, estilo de vida. Eu falei, ó, tá pronto, tá tudo pronto. Eu vou aplicar e você vai engajar. Você vai fazer o teu resultado. A minha parte está garantida. Eu já tinha feito em um cara também. E aí foi com ela. Rapaz, foi emocionante, assim, foi algo... Ela me mandou um depoimento escrito, assim, um negócio, assim, sensacional. São 3 anos e meio e só para finalizar. Ela casou mesmo, teve o casamento, tudo, e eles viajaram no lua de mel. Aí, voltando, eles passaram por algum lugar. Eu disse, isso não é Deus. E ela, para aqui, viu uma placa de uma praia lá, que ela nunca tinha ouvido falar o nome. Para o esposo, não, vamos para casa, tal, até São Paulo ainda tem um trânsito. Ela, para aqui. Quando ele parou, ela viu a placa da praia, disse que tinha uma trilhazinha assim de uns 10 minutos. Quando chegou lá, era o lugar de paz dela que ela via na terapia. Uau! Gente, eu tô arrepiada inteira. Eu me arrepiei todo, meu olho cheio. Ela me mandou, você não vai acreditar, aquele lugar existe, é em tal lugar, e tal existe, praia. Ela foi contou a Isso é história. muito Deus mesmo. Ela falou, rapaz, imagine. Ela Deus já tinha, capacitou o doutor, né, para isso, para estar trabalhando a mente. Deus capacitou os médicos, as pessoas têm uma confusão entre ciência, né? Isso. Tá até acabando isso agora, é uma dicotomia, né? Eles agora estão... Isso, porque Deus capacitou, né? Deus permitiu existir inteligência artificial. Deus não permite cair uma folha de uma árvore se ele não queira. E as pessoas agora estão começando a dar uma olhada para isso daí, amém, né? Amém, né? Que isso lindo. daí foi sensacional. Teve uma moça que perdeu quase 50 quilos com balão indo gás. Eu conheci. Ou são assim... Outra pessoa também agora, usuária de droga, também saiu das drogas quase 20 anos. Amém, doutor. Então, que Deus assim, continue te usando eu vou te cada falar, vez mais. Isso aí vale mais do que qualquer dinheiro, porque a gente vê que uma vida foi salva e uma vida não tem preço. Entendeu? Uma vida, uma família, né? Então, assim, eu sou muito grato a Deus pelo meu trabalho. Né? Todos os dias eu acordo e oro e peço a Ele que me use como instrumento, que me dê força para realmente a gente transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? O meu lugar de paz tem uma árvore. Depois, na hora que você olhar por fundo daqui de onde a gente está, você vai ver uma árvore. Depois você vai entender. Eita. Tem muita coisa pra gente conversar nos bastidores. Depois vocês vão saber se criar intimidade com o cofre. Existe uma diferença entre mente e espírito. Como você enxerga isso? Vamos lá, o que acontece? A parte da mente, realmente aquilo que é mais, apesar dela não ser algo físico, né? Assim como o espírito, obviamente, também não é, só que eles estão completamente interligados, né? Todo corpo ele tem um espírito, todo corpo ele tem uma mente, né? Então a mente, inclusive tem muitas pessoas hoje que estão confundindo essas questões. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque inclusive semana retrasada, uma paciente me questionou sobre isso. Aí eu falei, as pessoas hoje precisam cuidar, entender melhor o espírito, a sua parte espiritual, né? Que é algo muito mais profundo, é algo mais denso. Intimidade, né? com o Senhor, intimidade com o Senhor, o propósito de vida aqui na Terra. Propósito de vida, identidade. Isso, se conectar consigo mesmo, que é algo que eu estou usando muito na terapia. Perfeito. É aquilo de você se conectar consigo mesmo, né? Fortalecer o teu espírito, alimentar o teu espírito e também não esquecer disso na tua mente, porque o pessoal ou está fazendo muito para o espírito ou está fazendo muito para o corpo, está esquecendo da mente, está confundindo espírito e mente. E aí causa toda essa bagunça. E outra coisa que eu vejo que é uma dificuldade das pessoas é a questão da pedir ajuda, né? Gente, se for algo espiritual, pede ajuda. Né? Independente da tua religião, a gente não está falando de religião aqui, a gente está falando o cofre de espiritualidade, né? O cofre é sobre isso, né? Princípios, valores. Isso, é você cuidar do teu espírito, alimentar o teu espírito e também a tua mente, porque está tudo na nossa mente. Imagine se você está com tudo alinhado. Não estou falando, e que isso é uma coisa que eu estou trazendo muito ultimamente, acho que vai ser uma discussão bem legal para aqui, que é o quê? É praticamente impossível equilibrar todos os pratos da nossa vida, né? A gente fica o quê? Eu acho que cada momento você vai... Onde está maior a minha dor aqui? Onde está o desequilíbrio? Onde está a falta de harmonia, vamos colocar. E aí você vai trabalhando isso. Dá um foco ali, né? Isso. Entendeu? A gente, você, assim, o que eu conheço, né? Vocês, a gente está sempre o quê? Rodando todos os pratinhos. Aí tem um problema aqui, ó, vamos dar um foco mais aqui. Só que a gente não larga o outro, porque se a gente larga ele vai cair. Perfeito. Só que as pessoas vivem buscando uma perfeição que não existe. Não existe. Só o único perfeito é Deus. Pois é, entendeu? E as pessoas não entendendo, em pleno século XXI e 2025. Então, voltando lá, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. É justamente isso.
se conectar realmente com o teu espírito, que aquilo também é tão importante quanto o teu corpo, quanto a tua mente, e realmente trazer isso também para a tua mente, né? Então, isso é muito importante. Se você pudesse resumir sua missão em uma frase, qual seria? A gente nasce para realizar sonhos e ajudar pessoas. E o que você diria para quem se sente preso em padrões mentais e emocionais? Eu gosto de usar muito aquela frase, salvo engano, da Virginia Satir: não é aquilo que fizeram com você, é aquilo que você faz com o que fizeram com você. Uau, palmas para ele. Eu sou praticamente o improvável, meu curso de vida mudou. Eu, com 1 ano e 2 meses, fui morar com a minha avó paterna, né? Minha mãe biológica tinha umas questões, tá? Infelizmente não deu para continuar. E aí depois ela foi me buscar e já estava pegada a minha avó, que meu avô tinha morrido. Pelo que eu ouvi, assim, praticamente ela estava depressiva ali naquelas questões da minha avó, né? Não foi fácil para minha mãe biológica, né? Aí eu cresci num ambiente de muito amor, de muito carinho, tal, tudo. E aos 10 anos, meu pai casou com a esposa dele, teve a minha irmã. E você tem aquela crise de identidade, a minha personalidade sendo fechada. Eu não fui criado pela minha mãe biológica. E aquilo tudo foi crescendo. Eu tinha muita ansiedade, eu tive muitas questões. Só que, graças a Deus, eu tive muito amor. Eu tive uma mentora sensacional, que foi a minha mãe biológica. Inclusive, vou escrever um livro dela, já tem nome, já tem tudo. Eu quero ver, você é uma das primeiras. Ontem eu vou até abrir um parêntese aqui. Ontem eu lembrei muito dela, chorei bastante de alegria, de felicidade, agradeci muito a ela. Sei que lá do céu, lá de onde quer que ela esteja, ela está vendo a minha felicidade, a minha família, a minha esposa, a minha filha. Lembra que eu te falei que ela profetizou tudo isso? Ela profetizou tudo que acontece na minha vida hoje. Então, assim, voltando lá, não é aquilo que aconteceu com você, tá? É aquilo que você faz com o que fizeram com você. Então, gente, procura uma ajuda. Procura pessoas que estão alinhadas com seus princípios e valores. Se você está num ambiente ruim, muda de ambiente. Eu sou uma pessoa da Bahia, minha vida era tranquila, era confortável, eu tinha tudo. Eu falei, eu não estou satisfeito, eu quero mais. Eu quero viver aquilo que é o meu propósito, eu quero viver o meu chamado. Isso aqui está pequeno para mim. Não é diminuindo, não. É porque eu queria mais. Eu queria impactar mais pessoas. Eu tenho um sonho de ter instituição de caridade. Eu queria faturar mais. Eu queria transformar mais vidas. Eu queria estar num lugar como esse aqui agora. Eu queria conhecer uma pessoa como você. Eu queria saber como as pessoas que eu desejava conviver viviam. E graças a Deus eu atingi tudo isso, né? Amém. Conectando com a minha esposa, mudando de cidade, tendo coragem. Esses dias eu contei lá na clínica, ninguém sabe disso. Quando eu vim morar aqui, eu vim com dinheiro contado. Eu vim em fevereiro de 2020, veio a pandemia e todo mundo falou, você se quebrou, você não ouviu as pessoas. Eu falo, pelo contrário. Vocês vão ver agora o que é um homem virar uma máquina, entendeu? Porque eu vou ter tempo para estudar, cuidar da minha saúde. E aí fiz tudo acontecer. Já teve momentos de eu comprar uma quentinha e fazer jejum para comer a quentinha no outro dia. Não é porque eu não tinha dinheiro. E não é que eu passei fome. Eu tinha um foco tão grande que eu falava, eu vou segurar aqui, amanhã eu almoço essa quentinha, mas eu vou estudar. Eu não tinha um paciente, eu não tinha renda. A Laís trabalhava, eu ficava sozinho em casa, eu estudava o dia todo. Foi muito difícil. Fazia valer a pena cada minuto do seu dia. Cada minuto do meu dia. Eu passei por uma pandemia sem família. Um ano sem ir na minha terra, sem ver meus familiares, preocupado com meus pais, preocupado com a minha família. Foi muito difícil, só que eu nunca olhei para o lado que foi muito difícil. Eu olhava que aquilo ali era um desafio. Eu vou dizer que foi fácil? Não, mas o que acontece? Mas foi necessário, né? Foi necessário. Para o doutor ser quem é hoje. Pois é. Aquilo foi forjado. Na pandemia, eu fui forjado em muitas dificuldades. Sacrifícios são necessários. Entendeu? Só que foi necessário. E hoje eu vejo que valeu a pena. E nem digo para todo mundo que é para fazer o que eu fiz, porque foi muito louco. Só que a minha mente, né? Primeiro, a minha fé, a minha mente e a minha esposa... obstinado, o que queria. Eu sou um obstinado. E a minha esposa, que é minha testemunha do futuro, eu falava todo dia, um dia a gente vai estar rindo disso aqui dentro de um carro top ou no exterior, porque assim... Eu tenho coragem, eu vivo de decisão, né? Existem duas coisas, você viver de condição e viver de decisão. Minha condição lá estava boa, eu podia morrer naquilo lá. Falei, não, eu vivo de decisão. E eu saí de uma vida confortável para sofrer bastante em outro estado, onde eu não conhecia ninguém passando por uma pandemia. E graças a Deus, hoje eu consigo atingir todos os meus objetivos, realizar muitos dos meus sonhos. E eu falo para você, é focar naquilo que você quer. A sua identidade, quem é você, o que é que você quer de verdade, se posicionar, se o ambiente está ruim, muda, faz de tudo, seja um obstinado, não pare que vai dar certo, se você tem um propósito, não pare. Usuários de droga, quando eles estão em recuperação,
Porque eles nunca deixam de ser adictos, né? Assim que fala. Sim, Então, eu tive um ex-namorado que foi usuário, ficou internado e tal. Ele tá limpo há 20 e poucos anos. E eu lembro que é um dia após o outro, né? Sim. E aí eu lembro que nem dinheiro ele podia ter quando ele saiu para não ter o perigo de estar. E aí teve que cortar amizades, não foi mais para os lugares que frequentava. E isso não é só sobre o usuário de droga. Eu falo por mim também espiritualmente. Hoje Deus está fazendo eu ficar aqui muitas vezes sozinha para ele me forjar na espiritualidade, para eu entender mais do reino, né? E ter conhecimento e poder transformar a vida das pessoas através disso. Então a ambiência muda daí o círculo de amizade, muda tudo, onde você frequenta. Hoje eu volto para alguns lugares antigos e eu sinto ruído, o grande ruído na minha vida. E eu falo, meu Deus, eu preciso silenciar, eu preciso voltar para lá para silenciar, porque é muito ruído. E aí eu sinto que a intimidade com o Senhor, ou essa conexão direta que eu tenho com Ele hoje, meio que apaga, sabe? E aí eu falo, não, eu preciso voltar. Até o Israel que está aqui, que é o nosso produtor, ontem eu comentei com ele, eu falei, Israel, quanto ruído! Que meu Deus, e não desfazendo da onde eu estava, cada um está na sua fase e está tudo bem. Eu tive que sair, eu tive que me mover, eu tive que tomar decisão, porque ou eu ouvi o chamado, ou eu podia ficar na vida confortável também, sendo CEO da JLP, né, faturando o que a gente está faturando, mas não, hoje está com o desafio, caiu o faturamento. Por quê? Porque, né, primeiro que o inimigo testa a gente também, ali ele vem, só que se você tiver forjado com a armadura do Senhor, ali com o capacete do Senhor revestido, não vai dar errado, né, porque você tem muita fé ali no que você quer. Tudo tem um preço, né, tudo tem um preço, se você está passando por isso hoje, lá na frente você vai colher os frutos, né, gente? Amém, né, que é almas e mais almas e mais almas. Pois é, e não caia na besteira, tá, gente? O ambiente sempre vence. Sempre. Quando eu morava lá, eu tinha 106 quilos. Eu tinha um monte de questão, tudo. Quando eu cheguei aqui, eu já perdi logo 26 quilos em menos de um ano, em uns 8 meses, 9 meses. Mudei tudo, comecei a estudar e tal. Não tô falando mal de lá, não. Tô falando assim que o que eu queria pra minha vida é o que eu vivo hoje. Sim. Entendeu? E o preço é caro, tá? Porque quanto mais você vai subindo de frequência, os problemas também, eles vão subindo proporcionalmente. Só o que acontece? Eu quis isso daqui. Essa é a vida adulta. E essa é a vida próspera, né? Então, não é menino, você resolver. Né? É o homem. O homem Bruno, então, né? O Dr. Bruno. Com certeza. Show. Apaixonada na nossa conversa. Eu começo a falar, não paro mais. É porque é bom, eu amo isso daqui, né? Qual é a maior mentira que contam sobre a mente humana? Acho que tem algumas, assim, grandes mentiras que contam, mas eu acho que a maior mentira que contam é que você é assim, porque sua mãe é assim, porque seu pai é assim, porque tudo é assim. Eu acho que essa é a mentira. E tem muita gente que acredita nisso e traz para si a síndrome da Gabriela. Qual é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Como eu falei, né? Falei um pouco da minha história e eu vejo isso todos os dias, tá, gente? Todos os dias, lá na clínica com meus pacientes. Inclusive, tem centenas de depoimentos de pacientes relatando isso aqui que eu estou falando para vocês. Você não é isso daí. Você, primeiro, nem sabe a sua identidade direito. Muitos não sabem nem o seu propósito de vida. E você só está numa corrida de ratos, ouvindo as coisas que as pessoas estão falando e está fazendo sentido para você. Primeiro, pare para refletir o que é que você quer da sua vida, o que é que você deseja. Se posicione e corra atrás daquilo que você quer de verdade. Se você pudesse escrever uma frase que vai ficar para sempre marcada nessa Bíblia do cofre, que eu vou te dar agora de presente. Presentão, eu tô precisando mesmo. Já ganhei um café com Deus Pai agora. Amém. Parece que vocês sentem, né? A gente, né? Está nessa correria de papai. Qual seria essa frase para deixar marcada na Bíblia para sempre? Uma frase que te identifica. Que já existe ou que eu posso criar? Você pode criar, fica à vontade, o que o coração mandar. Assim, eu vou falar do meu jeito. A frase é: Deus nunca está separado de nada. Ele nunca te abandonou, Ele nunca te esqueceu e Ele nunca deixou de fazer por você. Amém. Já está tudo pronto, é tudo seu. Quando eu falo que eu tenho um sonho muito grande, que eu falo que eu vou atingir, as pessoas falam, mas é muito difícil. Eu falei, já é meu, está preparado, eu só estou indo buscar. Então a frase é essa daí: Ele nunca te esqueceu, Ele nunca te abandonou e Ele nunca deixou de fazer por você. Agora, faça a sua parte. Levanta-te da cama e anda. A dele já está pronta, já está feita. Faz a tua parte. Para de culpá-lo. Eu estou falando isso aqui porque foi muito... Você falou isso aí, eu tive um gatilho muito forte. Uma coisa que eu lembrei foi quando a minha mãe faleceu. Minha avó, né? Minha mãe de criação. Eu estava na cama dela deitada, a gente recebeu uma mensagem. E na casa dela tinha um altarzinho assim, com algumas santinhas e tal, né? E aí... Sabe aquela hora que dá vontade de vir, revolta em você? Só que eu já estava me preparando para isso, né? Eu levantei, respirei fundo, fui no altar dela, fiz oração e falei: obrigado, Deus. Eu
toda a minha família e todas as pessoas que conheceram Dona Jovem foram privilegiadas. Ela viveu 94 anos aqui na Terra. Que bênção. Não tem motivo algum para me rebelar contra ti, reclamar de ti ou falar algo que não seja obrigado. Entendeu? E naquele momento, no momento mais triste da minha vida, no momento mais doloroso da minha vida, onde eu achei que eu ia morrer junto com ela, eu tive a expertise de falar para Deus obrigado, com o coração sangrando e ferido, quase não aguentando estar de pé de frente àquilo ali, mas eu o agradeci porque eu fui privilegiado. Amém. E obrigado pelo presente, eu estava precisando mesmo. Eu fico bem emocionada também, porque minha avó faleceu, né? Essa semana agora que passou, na quinta-feira. Eu não soube. Após 5 meses e 10 dias do meu pai. E ali, muito próximo. E ali perante, é a mãe do meu pai. E 91 anos. Completou 91 anos, pelo fazia um mês. Bem, né? Não, mas foi linda a minha despedida com ela, porque eu pude ir até o Rafa, que é o escudeiro, foi comigo até Barretos, né? A gente tá aqui em Alphaville, fomos até Barretos. E a despedida, Deus me trouxe algo maravilhoso, Deus me trouxe uma profecia um dia antes, e ela em vida ainda eu pude falar para ela no ouvido. E eu honrei e falei, eu quero honrar todas as próximas gerações, as que passaram e as que estão por vir e as que já têm, enfim, né? Porque estava em volta dela a filha, as netas, né? A neta e eu, né? Mas estava a filha dela, a neta dela, que é filha da minha tia, e a bisneta. Tava todas as gerações. E eu falei, Deus foi tão sábio nesse momento. E aí eu fui a última a ficar nesse momento com ela e me despedi grandiosamente, agradecendo, honrando. As pessoas têm que saber a seriedade que é de você honrar pai, mãe, avós, todas as suas gerações. Todas. As honre, porque senão sua vida trava em algum lugar e você não sabe o porquê. Isso. Então, por isso que tem que cuidar da mente, tem que cuidar do espírito, e a gente, o cofre isso é muito importante, né? Você falou, ontem eu fiz um churrasquinho lá pra gente almoçar, né? E aí, em determinado momento, eu fiquei só. E aí, minha família é muito musical. E eu escutei uma música para cada tio meu, até que já faleceu. E para minha mãe, foi na hora que eu me emocionei muito, chorei, né? De felicidade mesmo, de alegria. De transbordo, né, doutor? De transbordo, de gratidão. Porque eu lembrei muito disso, de honrar. Eu honro cada um deles, os meus tios, o meu pai, que é um homem assim sensacional. Mandei foto de Júlia para ele, falei te amo, tô ouvindo a música que eu lembro do senhor, quero estar junto, quero. Aí ele mandou foto com minha sobrinha, falei quero estar junto com vocês em breve. Então assim, eu faço muito isso. Isso é muito importante, tá, pessoal? A gente nessa correria do dia a dia acaba negligenciando essa questão de honrar, né? Tudo. E eu sei que você fez isso com seu pai, soube agora que você fez isso com sua avó. Isso é muito lindo, né? E é tudo isso, gente, que faz com que você tenha a vida que você tem, que faz com que você seja essa pessoa, né? Porque você realmente não é a pessoa que fica ali só falando, né? Você realmente põe em prática tudo aquilo que você diz. Eu ponho. Muitas pessoas falam, Jéssica, você mudou tanto em 1 ano e meio, 2 quase, né? É justamente por executar bem tudo que você tem de aprendizagem. Sabe uma curiosidade minha agora? Porque a gente vê, as pessoas em casa vão confundir hipnoterapia com aquela hipnose que a pessoa vai lá e fala, fecha o olho, mordendo a cebola com gosto de maçã. Porque na minha época tinha isso, né? Que passava no Gugu. Quando na minha infância, palco, com os 12 anos, eu lembro disso. Então é legal falar para as pessoas, até aquela hipnose da mão que você não solta. Porrada, né? Que é um eu sou facinho ali de ser levada, né, doutor? Né? Qualquer pessoa me hipnotiza porque eu me deixo levar para viver a experiência. Eu me permito muito. Dito isso, como explicar isso para as pessoas que estão em casa? Por exemplo, eu tenho alergia de alguma coisa, sei lá, um exemplo, que eu já vi isso, gente com alergia de camarão, de repente faz hipnose e começa a comer camarão e não tem mais alergia. O pessoal está fazendo muito agora com intolerância à lactose, né? Isso. Tem alguns casos aí, eu ainda não trabalhei, nunca fiz não, mas eu ouvi falar mesmo. Vamos lá, quando a gente está vendo hipnose de entretenimento, né? Porque existem 2 tipos, que é esse entretenimento, hipnose de palco e a psicoterapia, a hipnoterapia, né? Sim, que algumas pessoas importante. Até nem consideram. Mas o que acontece? Ali, eles sempre selecionam as pessoas tipo você, que são muito sugestionáveis, né? Onde as sugestões diretas fazem muito sentido. E aí, por exemplo, eu estou num lugar aqui no auditório com 100 pessoas. As que mais querem, as que mais gritam, provavelmente são as mais sugestionáveis. Então, eu seleciono essas pessoas, porque eu vejo que as sugestões ali fazem muito sentido, né, mais rapidamente. Sim. E aí vou lá, e aí faço algo ali que elas realmente vão ter aquela sugestão implementada ali rapidamente.
E aí elas vão beber a água, achar que tá bêbado, vão comer a cebola, achar que é maçã, porque aquela sugestão, esquecer um número, esquecer uma letra do nome, porque aquela sugestão direta faz muito sentido. E eu gosto muito de trazer isso porque na psicoterapia, como eu expliquei, a gente vai usar a hipnose como ferramenta, que é um estado de consciência aumentado, né? Toda hipnose é auto-hipnose, tá, gente? Sim. É você quem faz o seu processo. Isso. A gente terapeuta Tanto que o tempo todo com o doutor eu estava consciente, Isso. mas me permitindo, Isso, e conduzindo, revivendo né? as memórias, ressignificando. Isso. Eu lembro eu em cima até da casa, eu criança em uma sessão que nós fizemos, eu lembro eu saindo como se eu estivesse flutuando e olhando aquilo, e o problema foi se afastando, e eu me despedindo, meu Deus, obrigada por isso. É isso, a gente faz essa dissociação para ajudar na ressignificação, né? Então, o que acontece? Na hipnose de palco é real, acontece, a gente já viu várias vezes, até em TV, tudo tal. Só que ali é uma sugestão direta para pessoas que são muito sugestionáveis e aquilo funciona durante um tempo. Ele vai lá, quebra a sugestão e já some. Agora imagine você usar a sua mente para tratar algo muito forte, um gatilho muito forte, algo muito ruim para você, entendeu? E é isso que a psicoterapia e a hipnoterapia faz. A gente usa esse estado de consciência aumentada para chegar na raiz dos gatilhos, né, para ressignificar aquilo que está te fazendo muito mal, crenças, limpar o lixo emocional e realmente trazer para a tua mente aquilo que você precisa ressignificar, aquilo que você precisa dar novos sentidos para que aquele gatilho não seja mais disparado em você. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo bem rapidinho aqui, tá? Regressão. Tem muito paciente que me procura e tem muita curiosidade para saber como é a regressão, né? Eu faço de um modelo diferente e tal. É que tem gente que confunde e leva para o espiritual. Ai, meu Deus, isso é... Não tem nada a ver, Não tem nada a ver, gente. tá, gente? Isso aqui é ciência. Existem vários artigos científicos, milhares de artigos científicos publicados no mundo todo baseados na hipnoterapia. E aí, o que acontece? Vamos lá, você tem um trauma muito forte. Lembra que eu falei? Vai para o subconsciente, gera um gatilho e aquele gatilho tá lá, né, disparando em você. Sim. Vamos supor que isso esteja na rede neural A, lá no seu cérebro. Enquanto você não ressignificar aquilo dali, aquele gatilho vai ser disparado. Perfeito. E aí, como é que a gente vai tratar isso? Vamos para a hipnoterapia, a gente faz a avaliação, descobre os gatilhos ali, o que é que você tem, por que é que você tem, como é que a gente vai resolver isso? A gente usa a regressão, que é uma técnica expositiva, onde nesta técnica a gente vai disparar um pouquinho a rede neural que está o teu trauma para saber o que é que está disparando aquele gatilho em você. Perfeito. E aí a gente faz a técnica de maneira efetiva e estimula muito mais a rede neural B, que é a rede neural da ressignificação. E essa rede neural B vai suprimir aquela rede neural A, que estava aquele trauma, e a partir desse momento você não vai ter mais aquele gatilho disparado. O que faz alguma pessoa que comia descontroladamente perder 50 quilos? O que faz alguém que usava drogas há 20 anos parar de usar droga? Porque aquele gatilho estava sendo disparado. A partir do momento que a terapia é executada de maneira efetiva, a pessoa não tem mais esse gatilho sendo disparado e vive com muito mais qualidade de vida. Gente, olha a grandeza disso, né, doutor? Eu fico muito feliz. Agora o momento de descontração. Se a Jéssica topasse ser hipnotizada aqui, qual sugestão engraçada você daria para ela? Deixa eu pensar aqui, porque eu não passo, né? Até a TV me chamou esses dias. Sugestão engraçada. Algo meu que você falou, gente, eu fico imaginando a Jéssica se passasse por isso. É uma forma de brincar mesmo. Imitar o José? Nossa! Esse eu sei imitar bem, né, Israel e Rafa? Não sei, rapaz. Acho que seria muito engraçado. Eu só ia comer bife, arroz, batata frita, mas ele tá melhorando nisso. Tem que fazer mais sessões. Né? Vamos fazer. Mas a evolução é constante. Isso. E uma coisa importante, gente, pra gente finalizar aqui, muito importante. Para de se apegar ao pouco que você melhorou. Uhum. É uma evolução constante que tem que ter, não é? Tem gente que fala, eu já mudei isso. Se apega a poucas coisas. E não, você tem que mudar dia após dia, um pouquinho de cada vez. Que aí no montante, quando você vê, você se tornou uma nova pessoa. Melhorada, entendeu? É tipo um carro, que você compra aquele carro mais simples e a versão mais top. É isso, você tem que evoluir. Eu brinco, mas é muito sério. E acontece muito, isso. Né? Infelizmente, hoje as pessoas... A gente sofre um pouco com isso lá na clínica, as pessoas estão vendo cada vez mais assim, avancei 1%. Tá bom, deixa lá. Aí eu vou melhorar depois. Vai passando o tempo e você vai perdendo aquela melhora e piorando ainda mais, né? Porque assim, o cérebro já consome em média 20% da nossa energia. Então a gente é pré-programado para geralmente ser preguiçoso mesmo e não lutar contra aquilo ali, né? Ele trabalha em luta ou fuga. Então, eu melhorei um pouquinho, tá tudo bem e tal, vou indo. Só que vão surgindo novos desafios, né? Novos dias, novas questões. E se você não tiver aquela evolução contínua, não é tá sempre 200% todo dia, até porque isso
ser impossível, não existe. Mas você tem que estar sempre buscando a melhoria contínua, fazendo o que tem que ser feito. Perfeito. E realmente cuidando da sua saúde mental e melhorando a cada dia mais, né? Ai, doutor, é muito bom falar com você. Eu quero conversar muito mais. Ainda bem que você vai vir no meu aniversário, que assim a gente bate vários papos. 7 de setembro. Então a gente não sabe quando vai subir esse episódio, é gravado, mas meio que ao vivo, porque a gente não tem cortes. Então, quero agradecer a sua presença aqui. É muito grande. E a gente vai ter aqui um desafio espiritual para concluir, tá bom? E depois você pode dizer alguma coisa se quiser contar, falar mais. Se você tivesse apenas 1 minuto para orar por quem está nos assistindo, o que você falaria com Deus? Primeira coisa é cuidar de mim, da minha família, né, de todos que estão próximos, amigos, pacientes, tudo isso. Mas principalmente, né, como eu sei que está tudo bem lá em casa, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão nos hospitais, que estão em cima de uma cama, pessoas depressivas, ansiosas, pessoas que estão sofrendo mesmo. Eu acompanho de perto o sofrimento de pessoas e eu te falei que eu tenho vontade de ter uma instituição de caridade, é justamente para atender principalmente depressivos, ansiosos e pessoas que estão com tentativa de suicídio. Está chegando agora no Setembro Amarelo aí, né? A gente vai fazer uma campanha, a gente já faz um trabalho voluntário e o que eu mais pediria para Deus hoje, sabendo que está tudo bem comigo, com a minha família, é cuidar das pessoas que estão em sofrimento, Senhor. E Deus vai te honrar, tenho certeza. Você continuar nessa missão sua, no seu propósito, Deus vai honrar com essa casa de caridade. Quem sabe a gente, de alguma forma, pode participar, né? Vou precisar de vocês, meus amigos, todos meus amigos aí. De forma direta e indireta, conte com a gente, tá bom, doutor Bruno? Quer finalizar algo importante sobre o seu consultório, sobre o seu tratamento? A hora é agora. Isso, então vamos lá. Eu sou o Bruno Marques, do Instituto Life Brain. Sou fisioterapeuta, hipnoterapeuta e neuromodulador. A gente usa muita neuromodulação para tratar pacientes sem medicação. Então acabou a tua desculpa de não fazer tratamento psiquiátrico porque vai tomar remédio, não precisa mais tomar remédio, não precisa fazer terapias longas, que a hipnoterapia também é uma terapia breve, embora a psicoterapia é importante. Tá bom, galera? Queria agradecer a Jéssica, todo o pessoal da equipe aqui. Foi maravilhoso, foi um bate-papo sensacional, descontraído, sem filtro, tá? A gente não teve script de filtro, nada disso, né? E queria deixar realmente a minha gratidão a você, ao José, a tua família, né? A família de vocês. A minha família é muito grata por conhecer vocês, por cada palavra, pela aquela palavra linda que você levou ao meu podcast, que em breve as pessoas vão subir e estar ecoando e fazendo efeito e sentido para mim até hoje, né? Por sempre falar de Deus para mim, sempre trazer essa consciência. Agradecer pelo presente, mais um, né? Já ganhei do cofre, a Laís também ganhou o roupão. Esse aqui vai ser de grande valia, até porque eu vou levar isso para outras pessoas. Outras pessoas irão ouvir a palavra de Deus através da Bíblia que você me cedeu. E é justamente isso, agradecer o convite, falar para o pessoal seguir nas redes sociais, tudo Life Brain, né? _ @Bruno Marques BMC, doutora Laís Pinheiro. E a palavra é gratidão por me deixar trazer a minha mensagem, a mensagem do meu chamado, da minha família, para as milhares de pessoas que vão acompanhar esse conteúdo aqui. Muito obrigado. Amém, eu sou muito grata e o Espírito Santo me tocou agora, que eu falei que eu ia comentar da última sessão nossa, que foi... Aí agora é um testemunho, tá? E aí cada um interpreta do jeito como for. Eu lembro que, você lembra que eu falei, eu senti Jesus dentro de mim completamente, eu senti toda a energia dele e eu vi tudo que eu vou poder fazer pelas pessoas, você lembra disso? E eu lembro que eu saí, eu fico emocionada porque eu lembro que eu saí transbordando e eu falei pro José, amor, Jesus tá em mim. Aí ele falou, tá em todo mundo. Eu falei, tá, mas eu senti ele muito forte, eu sei que ele tá em mim. E eu não sabia ainda do meu chamado, porque isso foi antes de dezembro. E Deus me deu o chamado, na verdade, acho que ele já estava tentando, né? Ele falou, não, agora você vai ter que ouvir, minha filha, agora você está um pouco mais forjada, mais pronta aí. Agora vai. E em fevereiro veio muito forte esse chamado, e eu estou tentando entender cada vez mais e assumir essa autoridade por ele, para ele, eu só sou um instrumento. Então, muito obrigada por você ser a ponte, né? E mesmo eu me permitindo, Deus ali, o Senhor te usou para acessar momentos ali em mim que ele falasse, eu estou aqui com você, minha filha, vai para transformar o mundo. Então, cada um na sua área, vamos transformar o mundo. E muito, muito obrigada. E obrigada a todos que estão em casa. Amo você em Cristo, amo você, amo a Laís, amo sua filha e amo sua família. Obrigada. Juntas aí. Palmas, todo mundo, galera, palmas! Uhul! Obrigada! Mais um podcast gravado. Fica aí com a gente. Se você gostou, compartilha, curte, deixa o like, ative o sininho.
ou comenta, faz tudo que você tiver que fazer, entendeu? Como sempre foi meu sonho, eu tô aqui fazendo. Então bora aí para viralizar isso, pois a gente precisa de você, assim como você também pode contar com a gente. Beijo no coração e até o próximo.